Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com Lauro Jardim, Geraldo Samor, Carlos Graeb e Marco Antônio Villa, trago para você os fatos e o que há por trás dos fatos. É o Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas. A gente continua falando da tragédia, o terror que aconteceu em Paris, o massacre à redação do Charlie Hebdo. E quem comenta esse caso é Carlos Graeb, diretor de redação do site de Veja. O que mais acabou gerando repercussão, nem toda a mídia, foi a questão do ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. É isso ou é mais do que isso, Graeb? Bom dia. É isso também, Joyce. Mas não é só isso. Eu tenho minhas dúvidas de que os caras que entraram na redação do Charlie Hebdo e puxaram o gatilho contra aquelas 12 pessoas sequer tenham clareza sobre o que seja democracia ou liberdade de expressão. Eles estavam mirando em uma outra coisa, que é a ideia que é constitutiva da nossa vida moderna de que a religião não comanda todas as esferas da nossa vida. É aquela história, então, de dividir o Estado e a religião, que é uma coisa do mundo ocidental. Exatamente. A ideia, sem essa ideia de que Estado e religião são coisas separadas, não existiria a ciência moderna, não existiria a democracia moderna. Nós ainda estaríamos vivendo num mundo pré-moderno, comandado estritamente por valores religiosos. Quase. Por um pensamento que não é um pensamento inteiramente do mundo da razão, que trabalha com conceitos que têm a ver com o sobrenatural e com a ideia de que tudo que nós podemos fazer está escrito num livro que foi ditado por um ser divino que nós não conhecemos. E aí, quem comenta um pouco mais essa questão da divisão entre Estado e Igreja, o processo histórico e também o atraso em relação ao mundo islâmico é Marco Antônio Villa. Fala, Villa. No caso do Ocidente, com a separação Igreja e Estado, você tem o pluralismo religioso. As pessoas, a religião é um assunto da esfera privada, não da esfera pública. No Estado não tem uma religião oficial tal. Houve essa separação. No caso dos países muçulmanos, quase em todos eles, se não em todos, você tem a religião muçulmana como uma espécie de religião oficial. Em alguns como República Islâmica, como é o caso do Irã e tal. Nesse caso, o que acontece é que a lei religiosa, a Sharia, vira a lei de Estado, né? Então é comum, quantas vezes nós já vimos no noticiário, e quem nos assiste já não viu, as chibatadas, a morte e a lapidação a pedradas, em suma, leis da esfera religiosa como leis de Estado. O estranho nisso tudo, que no caso do Ocidente, há uma espécie de silêncio sobre essa Sharia e essa repressão nos países muçulmanos. Era como se, ao falar disso, você estivesse invadindo um terreno do politicamente correto e estivesse demonizando o islamismo. Não. Então, há um choque, claro, hoje, entre uma perspectiva de valores da humanidade, de direitos humanos, de respeito ao outro, da convivência de contrários, com uma perspectiva absolutamente intolerante que não convive com a diversidade. Por exemplo, que país muçulmano você tem a construção, nos últimos 10 anos, por exemplo, de igrejas cristãs? Templos cristãos? Não tem. Mas você tem nos países do Ocidente a construção de mesquitas na Europa e muitas foram construídas. Então há uma tolerância por parte do Ocidente em relação aos valores que vêm da religião muçulmana. Por outro lado, na religião muçulmana há uma absoluta intolerância dos valores ocidentais. Então, a gente tem de falar isso, que muitos falam assim, mas quer dizer que há uma islamofobia? Não, nós estamos constatando fatos, e contra fatos, evidentemente, não argumentos. Eu vejo no caso francês, quando no século XIX, ali já a partir dos anos 70 do século XIX é criada a Terceira República Francesa, que foi até 1940, a Terceira República vai fazer a separação Igreja e Estado, criando um Estado laico, uma educação laica e tal. E todos aqueles fundamentos vão influenciar muito a América Latina, inclusive a República Brasileira. A República Brasileira, proclamada em 15 de novembro de 1889, ela tem uma larga influência da República Francesa. E muitos desses princípios chegam aqui, como, por exemplo, separação Igreja e Estado. Um dos primeiros atos do governo provisório republicano brasileiro, em janeiro ainda de 1890, foi a separação Igreja e Estado, que depois fica configurado claramente na Constituição de 1891. Portanto, todos os países democráticos, eles separam a Igreja do Estado e garantem a ampla pluralidade religiosa tal. Quando você não faz isso, como nos países muçulmanos, em quase todos eles, excetuando a Tunísia, que de todos esses países é o único que conseguiu ter ainda, ao menos até o momento, instituições democráticas e convivendo com o pluralismo muçulmano, que é bom lembrar que a religião muçulmana
tem diferentes vertentes também, em todos eles não tem liberdade de imprensa. Não é acidente. Quando você tem todos os países muçulmanos censura a imprensa, algo está ocorrendo. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro, é hora de Lauro Jardim do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Quem conversa com os líderes do PMDB nota facilmente que o partido está intranquilo. E o motivo é o de sempre. Insatisfação com a divisão que lhe coube no bolo dos ministérios. Sempre que há um processo de formação de governo ou uma reforma ministerial, o PMDB fica intranquilo. Faz muito lobby antes e reclama mais ainda depois. Todos os partidos têm essa característica, só que o PMDB é muito mais cristalino e transparente ao demonstrar isso. Ele não fica satisfeito nunca, e isso não começou na era PT, embora desde o governo Lula a choradeira tenha se agravado. Em resumo, eles acham que pelo menos 5 dos 6 ministérios que couberam ao partido valem menos, por exemplo, que o Ministério da Educação entregue ao Cid Gomes. Os líderes estão irritados também com a entrega do poderoso Ministério das Cidades ao ex-prefeito Gilberto Kassab, que, me disse ontem um deputado importante do PMDB, tem como missão principal esvaziar o PMDB e engordar o próprio partido, que ele vem formando, aliás, ele está criando o PL agora. E qual será a solução para isso? Bom, o PMDB acha que a solução é continuar a reclamar para que consiga parte dos bons cargos que ainda tem para ser distribuídos nas estatais. Um bom PMDBista, Joyce, não desiste nunca de buscar um cargo. E é hora de falar de economia, é hora de Veja Mercados com Geraldo Samor. Samor, Lava Jato, hein? A operação também tem impacto no mercado de dívida internacional? Conta tudo, bom dia. Com certeza, Joyce, bom dia. Quando a gente fala de Lava Jato, a gente está falando de incerteza, e essa incerteza está muito bem expressa no mercado de dívida internacional, que é um mercado muito importante, porque as empresas brasileiras vão até ele para se financiar, para levantar dólares, pagar taxas razoáveis para poder investir. Nesse mercado, vamos falar da Odebrecht. A Odebrecht tem, que aliás é a única empreiteira que não teve um executivo preso na Lava Jato. A Odebrecht tem várias emissões de dívida no mercado internacional. Esses títulos estão negociando hoje no menor valor desde que foram emitidos. Para você ter uma ideia, tem um título da Odebrecht que, se você comprar hoje, ele está negociando a 45% do valor de face. Se você investir nele hoje, você tem um retorno de 20% ao ano em dólares. Uau. Mas, apesar disso, não tem muita gente aí querendo tomar esse risco. Agora, Samor, tem alguma luz aí no fim do túnel? Joyce, a verdade é que não. O que está impactando esse mercado é justamente a baixa visibilidade que as pessoas têm de todas as ramificações possíveis da Lava Jato. O que ainda pode acontecer, se tem mais gente para ir para a cadeia, como é que vai ficar a situação dos contratos com a Petrobras. Você lembra que no final do ano, no apagar das luzes de 2014, a Petrobras anunciou que estava suspendendo contratos futuros com todas essas empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Então, os investidores estão basicamente de braços cruzados. Tem muito investidor grande que está carregando essas posições, esses títulos das empreiteiras brasileiras, e ainda não saiu, porque a porta é estreita, né? Se tiverem que sair, vão ter que vender a um preço ainda mais baixo de onde os títulos já estão negociando. E você tem os bancos de investimento que geralmente participam muito desse mercado. Os bancos estão sempre ali como especuladores, eles compram de um e revendem para outro. E os bancos não estão participando mais desse mercado, eles estão com medo de comprar e a hora que for revender acontecer alguma coisa e eles ficarem linkados com esses papéis nas suas tesourarias. Então, para que algo melhore, para que os preços voltem a subir, ainda vai demorar um tempo.
Obrigada, Samor. Muito bem, tá aí um giro com as principais informações dos fatos e mais do que isso, o que há por trás dos fatos com os colunistas aqui de Veja. É o primeiro giro da manhã para você começar o seu dia com informação, análise e opinião. E você já sabe, a programação aqui em TVeja, tvdeveja.com não para, então já a gente se vê. Daqui a pouquinho tem 1 Minuto com Augusto Nunes. Você não pode perder. Até já.